Norte, Brasília, terça-feira, 31 de dezembro, 1968. Cartão natalino com frases afetuosas da minha mãe. No verso do envelope, o nome dela e o endereço do tio Dácio, escritos com outra caligrafia. No fim da tarde, minha avó telefonou para desejar boas festas e perguntou se eu estava lendo livros em francês. Aprendi a falar francês com as minhas amigas do Stella Maris, aqui em Santos. Tua mãe também aprendeu francês nesse colégio. Ondina fez uma pausa, a voz voltou mais amargurada. Delinha e o teu avô não acreditam que eu ouço vozes das religiosas do Stella Maris. Teu tio Dácio e o colégio nasceram no mesmo ano. Eu já era amiga das cônegas de Santo Agostinho e conversava em francês com a saudosa Mère Salvat. Está escutando as trovoadas? O céu vai desabar, a chuva vai inundar Santos e todo o estado de São Paulo vai varrer o barraco onde tua mãe se escondeu com um desocupado. O que você vai fazer nas férias? Não vai viajar? Teu pai não sai de Brasília? Só. Reza e trabalha. Esse homem. Espera um pouco, teu avô quer falar contigo. Você está me ouvindo? Uma voz fraca falou das nossas viagens de bonde da ponta da praia à divisa com São Vicente, de um aquário enorme que parecia um pedaço do oceano, da catraia que a gente começava a remar no Canal 4, passava com ela por baixo da linha férrea e seguia pelo estuário até o Guarujá. Você ficava com medo do túnel de água. Dizia que a maré podia subir de repente, e a gente ia se afogar dentro da passagem para o estuário. Mas eu confiava na lua e sabia a direção do vento. Quando a gente remava para o estuário, tua avó ficava rezando, nem parece que cresceu perto do mar. Como você consegue viver numa cidade tão longe do mar? Disse ao meu avô que o Lago Paranoá era o meu mar. De Brasília. Escutei um riso cansado, um sussurro de saudade, e a ligação caiu. Fevereiro, quarta-feira de cinzas, 1969. O plano piloto se esvaziou na semana do carnaval. Nessa cidade de forasteiros, as crianças nascidas aqui têm 8 ou 9 anos. Os jovens da minha idade são filhos dos trabalhadores que construíram Brasília. Cresceram em Vila Planalto, nas favelas do Núcleo Bandeirante ou nas cidades satélites. O barulho da vizinhança cessou, as marchinhas carnavalescas não tocam nos aparelhos de som, e o céu do anoitecer parece uma cúpula de aço. Lembranças da infância me cercam, nesta quarta-feira de cinzas. É menos sofrido suportar o luto no silêncio e na solidão. Pensar nas férias com os meus avós e minha mãe em Santos, quando meu pai ficava trabalhando em São Paulo. Hoje faz 7 dias que tio Dácio me deu a notícia por telefone. Tentei avisar tua mãe, mas ela estava em Campinas, e eu não sabia o número do telefone nem o endereço das alunas. Lina não chegou a tempo de ir ao enterro do teu avô. Ela chegou hoje de tarde em Santos e deve estar no chalé de Ondina. Telefona para lá. Fizeram as pazes? Não, disse Dácio. Mas ela está bem. Minha mãe? Sim, tua mãe. Porque a minha não está nada bem. Asa Norte, Brasília. Maio. 1969. Uma carta e uma fotografia colorida da minha mãe. Filho querido. Em fevereiro, Dácio me surpreendeu com a notícia do falecimento do teu avô. Aliás, do enterro. Eu dava uma aula particular para um grupo de alunas em Campinas, e o teu tio só conseguiu falar comigo na manhã do enterro. É ainda mais triste não ver um pai, mesmo morto pela última vez. Quando me lembro dele, penso nos dias que passamos juntos no chalé de Santos. Teu avô gostava muito de ti. De passear contigo, o único neto. Aquela bússola alemã preta e prateada que tanto te fascinava, será tua. A gaiolona de arame, no quintal, está vazia. Minha mãe soltou todos os pássaros. O canto e a visão dos passarinhos lembravam o teu avô. Sei que você telefonou para Santos no dia do enterro, quando eu ainda estava no litoral. Delinha deve ter explicado por que não pude falar com você naquela tarde, filho. Meu pai tinha sido enterrado no final da manhã. Cheguei às 3 da tarde e fui ao chalé. Ondina estava no quintal. Os pássaros saíam voando da gaiola e ela chorava. Eu a abracei e choramos juntas. Depois ela disse que eu era uma ingrata e que meu pai não merecia tanta indiferença. Mas Ondina sabia que Dácio não tinha me encontrado. Ela estava muito triste e ficou magoada com a minha ausência no enterro. Queria que eu ficasse com ela até a missa de 7º dia. Mas eu só podia ficar pouco tempo em Santos. O que eu ouvi da minha mãe não vale a pena contar, mas antecipou minha volta ao sítio.
Não gostaria de ser incompreensiva com você, como minha mãe tem sido comigo. Guardei fotografias da tua infância no quintal do chalé, nas ruas do Macuco e no Porto de Santos. Vou escolher 2 ou 3 e enviá-las para você. Por enquanto, envio esta foto, tirada no sítio. Um beijo muito saudoso da tua mãe. Na fotografia, minha mãe está de pé, ao lado do tronco de uma árvore, parte do corpo sombreada pela folhagem. Reconheci a blusa branca de gola roulé e a calça jeans. O cabelo que antes caía nos ombros encurtara. Queria encontrar nos olhos dela o sinal de algum desejo, a força de um sonho. Mas o olhar era meio triste, e o sorriso, sem viço, diferente do sorriso que eu lembrava. Imaginei que ela estava sofrendo. Vida miserável. Escrevi numa carta que o amante dela era a causa do nosso sofrimento. Rasguei essa carta, tentei escrever outra, sem acusar o artista. Não consegui. Por que minha mãe sofre? Por que eu penso que ela sofre? Assá Norte, Brasília, junho, 1969. Há um mês não abro este caderno. Interrompi minhas anotações como se uma pergunta. Por que eu penso que ela sofre? Ainda não sei responder. Só agora, final de junho, consegui escrever algumas páginas, que começaram com um ato político e terminaram com um beijo de Dinah e uma batalha. Na véspera das eleições para a diretoria do Grêmio Estudantil, eu e o nortista procurávamos Damiano Acante e os nossos amigos. Nos corredores da escola, membros das chapas concorrentes distribuíam panfletos e trocavam acusações. Para escapar ao barulho, entramos numa sala que se abria para o jardim, onde 8 estudantes sentados em círculo conversavam em voz baixa. No centro, o líder do grupo abriu um livrinho, de capa vermelha, e começou a falar sobre a Revolução Cultural no Brasil. O nortista me cutucou. Vamos ficar um pouco. É uma reunião secreta ou clandestina? Por que vocês entraram aqui? A gente quer conhecer o programa e as reivindicações da chapa de vocês, mentiu o nortista. O líder nos examinou detidamente. Os outros, por obediência ou costume, o imitaram. O que você gosta de ler? Ele perguntou ao nortista. É um interrogatório. Nunca vi nenhum de vocês na biblioteca da escola nem na biblioteca central da UNB. Ele se irritou com a resposta do nortista e se dirigiu a mim. E você? Poesia e peças de teatro, respondi. Lírica, tragédia e comédia. Vocês participam do grupo de Damiano Acante, não é? Ele disse, girando o corpo para olhar os amigos. Aqui ninguém pode puxar fumo, ameaçou. E um X9 é punido. Um X9? Perguntei. Um dedo duro, afirmou com a mesma voz de ameaça. A gente não lê livros alienados, nem peças pequeno-burguesas. Nossa leitura é outra. Quando ele nos mostrou o livrinho de capa vermelha, o nortista soltou uma risada. Todos ficaram sérios. Foi só uma lembrança da infância, justificou o minha primeira comunhão. Um padre nortista. Capuchinho lia um catecismo de capa vermelha, parecido com esse livrinho. Fomos expulsos da sala. Não vimos nossos amigos na cantina. Quando passamos pelo pátio interno, eles estavam lá sentados também em círculo, Damiano Acante no centro. Conversavam sobre as eleições, não participavam de grupos políticos, mas Dinah ia votar na chapa vanguarda do DIF, liderada por trotskistas. A outra, Bom Senso da Capital, era encabeçada pelo Manequim, o Boa Pinta do terceiro colegial, filho de um senador de Alagoas. Ele chegava aí à escola numa caminhonete preta, apelidada Rabecão do Senado. Diziam que era admirado pela mulher do Marechal Presidente e desfilava em festas filantrópicas da primeira-dama. Andava garboso nos corredores da escola, deixava o topete cair na testa e depois o arrumava com um gesto meticuloso e afetado. Era enturmado com filhos de políticos e de altos funcionários dos ministérios e tribunais. O pai desse boçal assassinou um político, contou Damiano Acante. Um pistoleiro de primeira, grande atirador de elite, da nossa elite política, apontou o revólver para a cabeça de um senador e acertou a barriga de outro. Esse erro livrou o assassino da prisão. Quer dizer, ele ficou só uns 5 meses numa cela especial, muito confortável. O filho dele, o Manequim, é um exemplo de ator farsesco que nunca subiu num palco.
Na campanha das duas chapas, os líderes iam de sala em sala e discursavam contra os opositores, os olhos dos oradores se dilatavam, o indicador retesado acusava reacionários, ou conspiradores comunistas. O manequim era, de fato, o líder mais teatral. As veias do pescoço inchavam e tremiam feito lombrigas nervosas. Dizia que os trotskistas só pensavam em greves, paralisações, passeatas, e a voz vibrante atraía os ouvidos mais frágeis. Bom Senso da Capital foi derrotada por 2 votos, e o pessoal da vanguarda do DF convidou os estudantes a festejar a vitória na noite de uma sexta-feira. Todos se surpreenderam ao ver o cabeça da Bom Senso solitário no pátio interno da escola. A arrogância desse manequim perdera força até encontrar refúgio na resignação. Foi respeitoso com os membros da vanguarda, ficou fumando à distância. Os olhos de águia no rosto rígido apenas espreitavam a dança dos vitoriosos. Dinah, o nortista e Fábios bebiam e conversavam sobre a apresentação dos exercícios cênicos em agosto. Ela me ofereceu caipirinha. Depois me puxou para o centro do pátio e percebeu que eu não sabia dançar. Você não ia a festas quando morava em São Paulo? Nas festas juninas na Catedral Ortodoxa e nas quermesses em igrejas católicas do Paraíso, eu e minha mãe ficávamos juntos, enfadados, escutando a conversinha de Rodolfo com fiéis e padres. Nos aniversários, as irmãs dos meus colegas do Marista, refrigerante e não vigiadas pelas mães, bebiam, dançavam. Dinah me conduziu lentamente até o canto mais escuro do pátio, e quando me beijou na boca, meu corpo teso amoleceu. Começou a tremer. Ela riu e foi falar com Lázaro, que acabara de chegar. Os dois bebiam com Fábios e o nortista. O líder da Bom Senso passou perto de mim e soltou um gracejo. Dinah me chamou, mas não saí do escuro. Imaginava dançar com ela, sem ninguém por perto. Pouco antes da meia-noite, um bando de caras mais velhos entrou no pátio e se juntou ao manequim. Eram 8 ou 10, pareciam de porre e provocavam o pessoal da vanguarda. Fiquei parado entre. Os 2 grupos inimigos procuravam Dinah quando fui empurrado pelo manequim. Afasta daí, seu bosta! Alguém disse que ia pedir ajuda aos universitários da Oca. O nortista veio ao meu encontro e me tirou do pátio. Lá fora, Dinah, Lázaro e Fábios o esperavam numa Kombi. Corre para tua casa, a barra vai pesar, alertou Dinah, com voz calma. Escutei sons de apito e barulho de vidro quebrado. Sala escura, o silêncio rondava os quartos, nem sombra do meu pai. A dança com Dinah me impedia de dormir. A dança parada, o corpo abraçado ao meu, o beijo voraz, o riso. Brasília, agosto, 1969. Dinah viajou com os pais nas férias de julho. Todos viajam para suas cidades, menos os forasteiros sem família, ou sem lugar para onde ir. Meu pai nem sequer mencionou um passeio de fim de semana. Ele deixava na soleira da porta um envelope com o dinheiro da mesada. As notas miúdas mal davam para comprar 2 livros. Eu almoçava no Palácio da Fome e ia estudar na Biblioteca Central. Tardes silenciosas, o alto-falante da Federação dos Estudantes, mudo. Via os universitários da Oca deitados com as namoradas no gramado, os solitários liam à sombra de uma árvore ou olhavam o cerrado. No último dia de férias, passei na Encontro para devolver os livros emprestados e conversar com Jorge Alegre. Quando ia deixá-los na mesa, vi a cabeça dele emergir lentamente. Por trás do balcão. O corpo parecia ter saído de um buraco na parede ou de um alçapão. Jorge me olhou como se eu tivesse desvendado um segredo, mas logo percebeu minha expressão ansiosa, as mãos agarradas aos livros. Quis saber se necessitava de alguma coisa. Com uma voz atrapalhada, eu disse: desde o dia em que fui detido, os atritos com o meu pai só crescem. Pedi para trabalhar na Encontro. Qualquer salário, insisti, podia trabalhar das 5 da tarde até o fechamento da livraria. Jorge Alegre se dirigiu ao gerente. O Martim vai fazer um estágio remunerado a partir de setembro ou outubro. Ele e Celeste devolvem os livros emprestados. Mas o amigo do Martim é malandro. Nunca devolveu um livro. Qual amigo? O nortista, o Lélio. Teu companheiro na noite da delegacia, disse Jorge Alegre. Ele e a namorada estão ensaiando no auditório. Vana e o nortista interromperam o ensaio para falar comigo. Eles tinham viajado para Goiás Velho com Ângela e Fábios, que ainda estavam acampando por lá e voltariam hoje à noite.
Ângela perguntou por ti, disse Vana com um risinho malicioso. Tu ficaste com Dinah em Brasília? Fiquei por aqui. Dinah viajou com os pais. Com os pais? Tem certeza? Dinah só vai pra Taguatinga, Gama, Braslândia. Ela e o Lázaro. O nortista perguntou se eu queria jantar com eles. Disse que ia comer em casa, com meu pai. Uma mentira, mais que uma desculpa. Vivemos sob o mesmo teto, mas longe um do outro. Aceitamos isso, talvez por sabermos que prisioneiros em celas vizinhas. Já estamos separados, como dois. Domingo, 19 de outubro, 1969. Deixei um bilhete no quarto do meu pai. Estou trabalhando na livraria Encontro. Não preciso de mesada. Dinah, sempre apressada, me dava um adeus eufórico e o rosto logo sumia. Ela havia esquecido a festa da vanguarda, a noite da dança, da batalha dos capangas do manequim com os trotskistas, do primeiro beijo, do gozo escondido num canto escuro do pátio interno da escola. Na tarde da última sexta-feira, quando fui ver cenas breves dirigidas por Damiano, Dinah reapareceu no pátio lotado de estudantes e professores. Ela e o nortista atuaram em todos os episódios. Ângela e Vanna ficavam nervosas e inseguras quando contracenavam com Dinah. Fábios, desconcentrado e confuso, parecia uma máquina falante. Representava sem emoção, sem entender a personagem. No fim, eu disse ao nortista e a Dinah que tinha gostado da atuação deles. Ela aproximou a boca do meu ouvido, senti um sopro morno, mas as palavras se perderam quando Fábios veio por trás. Ergueu Dinah e colocou-a sobre os ombros. Lá de cima, ela disse que às 8 da noite, os atores do grupo de Damiano Acante iam ver um filme na Cinemateca da Escola Parque. Depois conversariam sobre uma revista. Eu torcia para que as coxas de Dinah estrangulassem Fábios, cujo rosto inchava, feito de um afogado. No rosto dela havia uma alegria quase infantil. Ângela observava o namorado com um sorriso estranho, como se Fábios fosse um animal fraco, sufocado pelas coxas fortes de uma cavaleira. Vanna o socorreu, puxando Dinah da montaria. Quando apeou, ela insistiu para que eu fosse ao cineclube. O filme era Terra em Transe. Um dos atores levava o jeito do amante da minha mãe. Quando o homem magro aparecia na tela, eu o xingava mentalmente. Quando sumia, duvidava se o ator era o amante de Lina. No fim, fiquei pensando no ator e no padrasto, nas imagens do filme perturbador, na loucura das personagens, ou na loucura do Brasil e da América Latina. Damiano leu um texto sobre os filmes de Glauber Rocha, da profecia ao impasse. Depois a gente se reuniu no Casebre 13. Fábios falou do projeto de uma revista de arte e literatura. Pediria dinheiro ao pai para comprar o papel, a revista seria impressa na gráfica do Correio Brasiliense. Sem artigos políticos, ele acrescentou. Nada sobre política? Disse Damiano Acante. Em que país vocês vivem? Será que nós vimos o mesmo filme na Escola Parque? Fábios disse que a política podia estar num sonho, na sombra de um texto, no detalhe de um desenho ou de uma fotografia. Ângela queria publicar sonhos e visões, e Dinah, só de gozação, disse. Uma revistinha alternativa para os sonhadores do Cerrado. Damiano falou de um sonho antigo. Dirigir Prometeu acorrentado. Queria que o grupo de artes cênicas lesse o texto. Lázaro faria o papel de Prometeu. Dinah encheu meu copo de cerveja e pôs a mão direita no meu braço. Por que Martim não participa dos ensaios? A gente arranja um papel secundário para esse tímido. Senti o gosto amargo do primeiro gole. Esvaziei o copo e a mão direita de Dinah deslizou pelo meu braço. Tive a impressão de que todos riram de mim quando escutei a voz de Damiano. Vou pensar num papel para o Martim, nosso futuro ator tímido. Talvez ele participe do coro das ninfas. Mal saiu, Fábios criticou Terra em Transe e o ensaio de Damiano sobre a obra do cineasta. Os filmes de Glauber Rocha eram mais ideológicos que políticos. O nortista discordou. Tinha assistido a São Paíser, uma palestra de Glauber na Biblioteca Pública de Manaus em 1966, quando ele filmou Amazonas. Perguntei para o Glauber se os filmes dele eram ideológicos, aí ele repetiu ideologia umas 5 vezes, acendeu um palito e tocou fogo na caixa de fósforos. A gente pensava que era uma brincadeira, ou porra louquice. Aí ele pegou os palitos e a caixa queimada e disse, isto é ideologia, política é outra coisa.
Fábios e Ivana ficaram calados, como se mãos invisíveis tapassem a boca deles. Ângela não tinha entendido. Dinah disse que era uma metáfora. Eu ainda pensava no amante de Lina e no ator do filme. As imagens se misturavam com o rosto de Dinah. Não tirava os olhos dela, nem mesmo quando bebia cerveja. O copo esvaziado e mais outro. E em pouco tempo a tontura, a visão do garçom segurando a conta, a voz do Fábios perguntando o que eu achava da metáfora do cineasta. Eu disse que não tinha dinheiro. Fábios deu uma risada. Dinheiro não é metáfora, cara. Ângela mirava, contrariada à mão de Dinah, que brincava com a minha, meio bêbada. Saímos do restaurante, eu e Dinah andávamos devagar. Ela ria dos meus passos trôpegos, da minha tontura. Os outros se distanciavam. Depois, no apartamento do Fábios, deitamos debaixo de um piano. Eu escutava palavras soltas: tribo, cosmo, terra, fumo, e sentia os lábios de Dinah no meu rosto, a língua no céu da minha boca. Alguém ria ou todos riam. Não sei se do meu modo de agir. Eu não sabia fumar o baseado oferecido por Ângela, os lábios grandes e abertos diante de mim. O beijo de Dinah suspenso debaixo do piano, nossa caverna.